Muitos empresários vivem um momento silencioso, onde eles estão trabalhando muito, mas sentem que alguma coisa importante está saindo fora do controle, sem saber exatamente onde. No vídeo anterior, eu contei quando eu comecei a perceber que esforço sozinho não era o suficiente. Mas teve um dia específico, um dia que esse alerta ficou impossível de ignorar. Foi o dia que eu vi o meu nome naquele mural. Eu lembro disso com muita clareza, porque não era só um pedaço de papel colado na parede da faculdade. Aquilo parecia um alerta silencioso, extremamente forte, de que algo que eu não dominava estava começando a cobrar um preço real. Eu me aproximei devagar, li os nomes, li de novo, e quando eu foquei, eu percebi que o meu nome estava ali. A sensação que veio não foi só medo, foi um peso muito maior do que isso. Foi a sensação de estar muito perto, de ver desmoronar uma decisão inteira que eu tinha tomado, porque aquela não era uma fase qualquer na minha vida. Aquilo era resultado de uma escolha e tinha exigido muita coragem, esforço e muita disciplina. E pela primeira vez naquele instante, eu senti que talvez esforço sozinho não fosse suficiente. Até me emociona para falar, mas o que tornava mais difícil naquele momento era entender o que estava atrás, qual que era o significado do meu nome naquele mural. Eu não estava ali por acaso, eu tinha saído do interior de São Paulo e ido para São Paulo, capital, arrumado emprego antes mesmo da faculdade começar, organizado a minha vida toda em torno daquela decisão. Não existia margem para erro confortável. Não existia plano alternativo simples. Tudo que eu estava tentando construir dependia daquela trajetória continuar de pé. E quando eu vi o meu nome ali, eu não enxerguei apenas um comunicado acadêmico. Eu enxerguei o risco de perder um projeto inteiro de vida. E foi neste momento que uma sensação começou a aparecer com uma força intensa. Trabalhar muito não significa necessariamente entender aquilo que sustenta as decisões que você toma. Naquela época, eu ainda não tinha clareza o suficiente para entender tudo aquilo. Para mim, aquilo era apenas uma dificuldade pessoal com números. Mas anos depois, quando eu comecei a trabalhar com empresas, aquela história voltou com uma força impressionante, porque o que eu tinha vivido no corredor daquela faculdade começou a aparecer em formas diferentes dentro das empresas que eu atendia. Eu comecei a ver empresários
altamente dedicados, trabalhadores, com muita disciplina, envolvidos no seu negócio, vivendo uma pressão muito parecida com aquela que eu senti naquele dia. Pessoas que faziam muito, se movimentavam muito, tomavam decisões rápidas, mas sempre deixavam uma parte essencial para depois. Não por descuido, mas porque parecia algo técnico demais, algo distante demais, difícil demais. Os números. E foi nesse ponto que uma percepção começou a mudar completamente a forma como que eu via as empresas. Eu comecei a observar um padrão muito claro. Os empresários que dominavam números se destacavam. Não porque trabalhavam demais, não porque se esforçavam muito, mas porque tinham clareza. Eles sabiam exatamente onde eles estavam ganhando dinheiro e onde eles estavam perdendo margem. Onde o caixa estava sendo pressionado e onde a operação estava criando risco. Enquanto isso, outros empresários igualmente dedicados, igualmente esforçados, viviam sempre apagando incêndios, sempre reagindo, sempre correndo atrás de um problema que parecia surgir do nada. Mas o problema não surgia do nada. O problema estava lá o tempo inteiro, mas não estava sendo lido. Foi aí que aquele mural começou a ter um novo significado na minha cabeça. Porque aquele dia deixou de ser apenas uma memória desconfortável e passou a ser o símbolo de algo muito maior. Eu comecei a entender que o problema nunca foi falta de esforço, que o problema nunca foi falta de dedicação, o problema nunca foi falta de querer fazer acontecer. O problema sempre foi falta de leitura. Naquele momento lá atrás, eu ainda não tinha criado metodologia nenhuma. Ainda não existia o radar do lucro. Mas uma coisa começou a surgir ali com muita força. A consciência de que ignorar os números não elimina o problema. Apenas adia o momento em que ele aparece, normalmente com mais intensidade e com um custo muito maior. Essa percepção começou a me acompanhar por muitos anos. Só que o mais interessante é que aquele dia não foi o dia mais importante da minha trajetória. Ele foi apenas o começo. Pois depois daquele episódio, eu comecei a enxergar um padrão que se repetia empresa após empresa, setor após setor e situação após situação. Um padrão silencioso, mas extremamente perigoso, que explicava por que tantas empresas trabalham tanto e mesmo assim continuam com uma dificuldade imensa para crescer de forma autossustentável. E foi aí que eu percebi uma coisa que mudou completamente a minha carreira. O problema nunca foi falta de esforço. No próximo vídeo eu vou lhe mostrar exatamente como este padrão começou a aparecer e por que ele se repete em tantas empresas até hoje.